Quero meditar com você na palavra de Deus e eu tenho uma palavra surpresa, tá bom? É surpresa até para mim. Você nunca veio numa igreja para receber uma palavra surpresa, é a primeira vez, né? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Eu não sei o que eu vou pregar, então se prepare para receber de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A minha tradução é da NVI. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu te agradeço por tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor ministre em nosso coração, que o Senhor se revele enquanto a tua palavra será pregada. Senhor, eu oro para que a graça, a abundante graça, a graça transbordante seja derramada em cada mente e cada coração. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor abençoe cada uma das nossas vidas. Senhor, eu oro com ações de graças pelos méritos que há no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero ir muito fundo no tema, mas eu quero pregar nesta noite como adorar a Deus. Por que você veio à igreja para adorar a Deus? E como você pode adorar a Deus? E eu sei que eu não vou explorar todas as nuances do tema, mas eu quero apenas pensar algumas verdades de como adorar a Deus. Por que você veio na casa de Deus? Como adorar o Senhor? Como entrar na presença de Deus e adorá-lo de maneira agradável, de maneira aprovada por Deus. Paulo está falando sobre isso, e muitas vezes nós não temos claro em nossa mente quais são os cultos aceitáveis por Deus. E nós precisamos entender que Deus não aceita qualquer culto. Deus não aceita qualquer culto. O culto que Deus aceita tem padrões bem estabelecidos. O apóstolo Paulo está descrevendo, e ele começa o seu texto sobre como adorar a Deus, como entrar na presença de Deus. E Paulo diz: portanto, meus irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Culto racional está falando de um culto inteligente. Deus é o Deus de toda sabedoria. Deus é o Deus de todo conhecimento. E o Deus de toda sabedoria e de todo conhecimento nos pede para oferecer a Ele, nos orienta a oferecer a Ele um culto inteligente. Um culto inteligente é um culto racional. É um culto de reflexão. Todas as vezes que você vem à casa de Deus, você vem à casa de Deus para um tempo de reflexão. Reflexão sobre Deus, reflexão sobre você, reflexão sobre seus caminhos, reflexão sobre os propósitos de Deus,
sobre as verdades de Deus, reflexão sobre a vida, reflexão sobre os traumas, as dores, as crises que nós enfrentamos, os problemas. E nesse texto o apóstolo Paulo está dando noções de como o culto funciona. E ele diz que o culto, em primeiro lugar, o culto a Deus, como adorar a Deus? Adorar a Deus com inteligência. Adorar a Deus de maneira inteligente. A inteligência é diferente do conhecimento. O conhecimento é importante, mas a inteligência faz o conhecimento funcionar. Muitas pessoas têm várias faculdades, mas às vezes as várias faculdades que essa pessoa tem não funcionam, nenhuma delas funciona. Elas não tiram nenhum proveito daquele tempo que passou ali estudando. Então, aquele conhecimento, embora o conhecimento seja importante, não pode produzir um resultado para elas, porque não é acompanhado de inteligência. Agora, o conhecimento acumulado pode ser muito proveitoso se for acompanhado de inteligência. Inteligência está ligado a saber fazer funcionar algo. E nós precisamos entrar na presença de Deus com inteligência. Então vai o meu primeiro recado para você nesta noite. Guarde o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Guarde o seu pé, não saia do seu lugar enquanto o culto está acontecendo. Não vá ao banheiro, vai ao banheiro antes, beba água antes, se movimente antes, para quando você entrar na presença de Deus, todo o seu coração e todo o seu foco está voltado para Deus, porque Deus nos convida a ofertar a Ele um culto com inteligência. Então, todas as vezes que você entrar na casa de Deus para ofertar ao Senhor, adore a Deus com inteligência. É o meu primeiro ponto para esta noite. Como adorar a Deus? Adore com inteligência. Então, alguma coisa dentro de você vai mexer, algum sentimento vai tentar te impulsionar, mas inteligentemente você vai decidir permanecer no lugar em que está, por reverência e santo temor, porque você está na presença do grande Deus, o Deus de toda glória, aquele que criou os céus, aquele que fundou a terra, aquele que criou o homem, aquele que criou todas as coisas. Ele é poderoso e Ele é inteligente, e Ele nos pede para adorá-lo com inteligência. Ele diz: ofereçam a Deus um culto inteligente, racional, com raciocínio, com entendimento, entendendo o que está fazendo. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Provérbios. Então, quando entro na casa de Deus, eu tenho temor do Senhor no meu coração. Então é importante que quando entrarmos na casa de Deus, já tenhamos feito todas as demais coisas. Beberam água antes, foram ao banheiro antes, e agora não precisa beber água, a não ser se for um caso muito grave. Você pode segurar, é 1h30 o culto, dá para segurar. Ele diz: ofereçam a Deus um culto inteligente. Como adorar a Deus? Adorar de maneira inteligente, adorar a Deus de maneira temente, temendo ao Senhor, com reverência, com santo temor. Agora é interessante que ele diz: meus irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam a Deus um sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo?
Em segundo lugar, Paulo está estabelecendo que o sacrifício vivo do Novo Testamento é diferente do sacrifício morto do Antigo Testamento. Quando no Antigo Testamento ia se ofertar a Deus, levava-se um animal e sacrificava o animal para que o animal morresse naquele altar, naquele lugar, e fosse ali queimado. E ali um animal inocente estava morrendo por um pecador. E Paulo está estabelecendo que a adoração a Deus começa com a consciência de que eu estou ofertando a Deus um sacrifício vivo. Isso fala de quê? Fala do nosso corpo. Pastor, quando eu venho à igreja, o que eu ofereço a Deus? Eu ofereço-me por completo, corpo, alma e espírito. O meu corpo é para adorar a Deus, o meu corpo era para celebrar o Senhor. Por isso nós levantamos as mãos, por isso nós batemos palmas, por isso nós adoramos ao Senhor, porque nós adoramos a Deus com o nosso corpo. E ele diz: ofereça a Deus um sacrifício vivo. Por quê? Porque é um culto sacrificial. Eu não sei se você já percebeu o nível de batalha que se forma quando você está para vir para a igreja. Todo dia é uma batalha para você vir para a igreja, porque o inimigo quer que você ofereça a Deus um sacrifício morto. E muitas vezes, irmãos, nós entramos na igreja e oferecemos a Deus um culto que não toca a Deus, porque é um culto que não é inteligente, é um culto que não é racional, e é um culto onde nós não estamos ali. E muitas pessoas às vezes vêm à igreja e estão na igreja, e depois eles saem da igreja e deixam o corpo na igreja para enganar o pregador. E o pregador prega pensando que ele está aqui, mas ele não está aqui, ele já está com a mente em outro lugar. Esse não é um culto sacrificial. Quando você entrar na presença de Deus, o seu corpo, o seu espírito e o seu coração tem que estar totalmente voltado ao Senhor. E é sacrificial, porque envolve sacrifício, envolve jejum, envolve oração. Eu não sei se você percebeu, mas nós temos muita dificuldade de dobrar os joelhos. Dobrar os joelhos às vezes é dificultoso, mas dobrar os joelhos diante do Senhor é parte do nosso sacrifício. Se o seu sistema não está gostando de que você dobre os joelhos diante do Senhor, a sua carne está gritando, é porque ela não está querendo oferecer a Deus um sacrifício vivo. Porque o sacrifício é esse culto sacrificial, onde o corpo grita, o corpo treme, o corpo não quer, porque a natureza carnal não quer adorar a Deus, quer dar a Deus qualquer coisa. Mas Deus não aceita qualquer culto. Deus quer um culto completo, onde você entra na presença dele e se entrega completamente. Por isso nós começamos nesta noite dizendo: renda-se, renda-se. Quando você entrar na presença de Deus, renda-se, se entregue por completo. Fique completamente quebrantado na presença de Deus. Pegue tudo que você imagina que possa te atrapalhar e lance fora, e mande embora, tira fora da sua vida, porque Deus está querendo um sacrifício vivo. Então, no Antigo Testamento, eles ofereciam um animal, e aquele animal estava ali morto, para purificar os pecados do homem. O sangue era aspergido e a pessoa podia acessar então a presença de Deus. Graças a Deus, o maior e mais importante sacrifício de todos os tempos, de todas as épocas, já aconteceu, que foi a morte de Jesus na cruz. E quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi tão forte que o véu do templo se rasgou, e nós que não tínhamos acesso, hoje temos total acesso a Deus, e nós podemos entrar na presença de Deus. Então nós entramos na presença de Deus e oferecemos a Ele agora um sacrifício vivo, santo e agradável. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Se você for esperar o seu corpo querer, ele não vai querer.
Talvez você até pensou: não, eu estou precisando fazer uma campanha de oração de madrugada, levantar de madrugada e orar para ver se esse problema resolve. Aí você fala que vai orar, mas na hora de que chega a madrugada, está friozinho, o colchão está quentinho, a coberta está quentinha, e aí você: não, mas não vou orar hoje não, outro dia eu oro. Seu corpo diz para que você não precisa sacrificar, mas servir a Deus envolve sacrifício. Quantos concordam? Digam amém. Envolve sacrifício vivo. Conscientemente eu me levo ao altar, eu vou ao altar, conscientemente, porque adorar a Deus é um sacrifício vivo. Todas as vezes que você vai trazer sua oferta no altar, todas as vezes que você vai entregar o seu dízimo, todas as vezes que você vai se submeter a princípios, sua natureza carnal reclama. E nós precisamos ter cuidado, porque nós podemos estar oferecendo a Deus um sacrifício não agradável. O sacrifício precisa ser agradável. Nós, irmãos, não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo, que está no nosso meio. Então nós adoramos a Deus na presença de Deus, nós falamos de Deus na presença de Deus. Ele está conosco, Ele está nos acompanhando, e Ele está checando se aquilo que nós estamos falando é objeto da verdade, se a nossa motivação está correta. Então a sua motivação precisa estar correta. E quando você vier à casa de Deus, mesmo que o seu corpo não queira, mesmo que a sua natureza humana não queira, mesmo que algo queira te impedir, você diz: eu vou sacrificar ao Senhor. É sacrifício vivo. Eu vou à presença de Deus, eu vou ao altar de Deus, porque eu tenho compromisso de adorar o Senhor e de render graças ao Senhor. Então eu ofereço a Deus um sacrifício vivo. Mas Paulo estabeleceu que o sacrifício é vivo, é santo e é também agradável a Deus. E esse culto agradável vem com um culto inteligente. Quando todo o meu conhecimento sobre Deus, sobre a lei de Deus, sobre a casa de Deus, sobre se relacionar com Deus, sobre a palavra de Deus, é colocado em prática na hora que eu adoro. Então a palavra de Deus nos orienta a entrar diante da presença do Senhor. E Paulo nos recomenda uma coisa muito interessante. E quando Paulo vai falar disso, Paulo estabelece que nós temos que servir a Deus de todo o nosso coração. E ele fala algumas coisas muito interessantes quando ele está trabalhando, quando ele está ensinando sobre essa maneira de servir ao Senhor. Paulo vai estabelecer que nós só podemos servir ao Senhor com um espírito ativado. Lá no versículo de número 11, ele diz assim: nunca falte a vocês o zelo. Nunca falte a vocês o zelo. Agora ele completa esse versículo dizendo: sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. É interessante. O culto é racional, mas ele diz: o seu espírito precisa estar inflamado por Deus, aceso por Deus. Sabe o que é isso? Bom propósito. Eu tenho um propósito quando entro na presença de Deus. Quando entro na presença de Deus, eu não quero ser interrompido. Quando entro na presença de Deus, eu não quero perder tempo. Quando eu entro na presença de Deus, eu não quero brincar. Quando eu entro na presença de Deus, eu quero ser fervoroso de espírito. Eu quero estar inflamado por Deus, cheio, avivado por Deus. Isso é parte do meu zelo.
Quando há alguma coisa que você ama muito, você cuida, você preserva. Se você tem um violão e você ama muito o violão, então você cuida do violão. Você troca as cordas do violão quando estraga, você lubrifica o violão, você cuida dele. Se você tem um carro e você ama muito esse carro, então você cuida do carro. Se você tem uma mobília em casa e você gosta muito daquela mobília de casa, então você cuida, você limpa, você tem zelo por aquilo. Paulo está falando do nosso zelo por Deus, pela casa de Deus, pelo amor a Deus, pelo amor às coisas do Senhor, o nosso zelo pelo culto. Ele diz: olha, quando você servir ao Senhor, não seja assim, desanimado, seja fervoroso. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu tenho que servir a Deus então assim? É porque é um culto de sacrifício. Mas pastor, tem coisas que me desanimam. É interessante que nesse texto, eu não vou falar dele todo, porque a hora não permite. Paulo diz que existem pessoas que têm o dom de dar ânimo. Eu acredito que essa é uma palavra muito interessante para esse culto nesta noite, porque, irmãos, nós precisamos ser aqueles que compartilham ânimo. Paulo diz que tem pessoas que são hábeis para animar. É um dom do Espírito. A característica desse dom de animar é entusiasmo. O dom do entusiasmo é o dom que atrai. Uma pessoa que é vocacionada para o entusiasmo, a presença dela atrai, a presença dela motiva, a presença dela muda o ambiente, a chegada dela muda o ambiente, ela não precisa fazer muita coisa. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que Deus está levantando uma geração de pessoas ativadas nesse dom de entusiasmo. Quando a pessoa é ativada nesse dom, ela consegue ajudar o próximo facilmente. Isso faz parte do sacrifício vivo, do culto agradável a Deus, do entusiasmo. A alegria da vida brota dessa pessoa. Talvez a casa dela está num deserto, talvez ela está passando pelo vale de ossos secos, talvez a conta dela não tem um centavo, ainda assim ela consegue dar ânimo para as pessoas. E Paulo diz que esse é um dom que não pode faltar na vida da igreja. Talvez você está aqui nesta noite e você não tem esse dom, mas nesta noite, profeticamente, eu quero declarar no reino do Espírito que Deus vai levantar uma geração de pessoas entusiasmadas por Deus e pelo reino de Deus, para incendiar você e para ajudar você a caminhar no reino de Deus. Talvez você até tenha esse dom do entusiasmo e você ainda não percebeu, você ainda não se descobriu, mas ele é fantástico. Quando ele está na vida da pessoa, ela não precisa fazer muita força, não precisa fazer muito esforço. Só dela chegar, o ambiente muda, o clima muda. E Paulo diz que é necessário às vezes dar ânimo. Porque o culto sacrificial às vezes se torna um peso para alguém, se torna difícil para alguém. E então chega os irmãos ativados no dom do entusiasmo. Eles estão sempre sorrindo, ainda que a casa deles esteja no deserto, ainda que eles estejam passando por luta, eles estão sempre sorrindo, eles estão sempre felizes. Aí o culto começa a funcionar e você fala: meu Deus, o que está acontecendo? E você pensa que está tudo mil maravilhas, mas na verdade é um dom que está operando ali.
Então sirva a Deus ajudando o seu próximo, porque às vezes ele está caído e precisa de você. E você é aquela brasa do altar de Deus que está incendiada de amor por Deus e pela palavra de Deus. Então você vai poder ajudá-lo. Eu quero avançar com vocês, eu sei que as horas não me esperam. Mas Paulo estabelecendo, eu só estou no versículo 1 ainda. Ele diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Paulo estabelece que o que dificulta-nos a prestar a Deus um culto inteligente, a adorar a Deus de maneira inteligente, são os padrões seculares, são os padrões terrenos. E Paulo diz: tudo que é terreno precisa ser arrancado da sua vida, tudo que é mundano tem que ser arrancado da sua vida, tudo que é pecado tem que ser arrancado da sua vida, para que você possa oferecer a Deus um culto correto. E Paulo diz que tem que ser arrancado da sua vida, e a ideia de amoldar-se é um molde, é um padrão. Paulo diz: o que te padronizou secularmente tem que ser agora arrancado de você. E Paulo estabelece a maneira como isso vai ser feito. Paulo diz: Deus vai fazer uma transformação na sua mente, e Deus vai renovar a sua mente. E depois que a sua mente for renovada, aí essa mente renovada será capaz de alcançar o entendimento do que é ser agradável a Deus. Então não são todas as mentes que podem servir a Deus. Há um padrão de mente que não pode agradar a Deus. O padrão de mente é secular, do estilo mundano, carnal, pernicioso, onde tem malícia, onde tem vingança, onde tem ódio, onde tem mentira, onde tem lascívia, onde tem qualquer tipo de padrão secular. Não pode alcançar a mente de Deus, não pode alcançar a graça de ser alcançado pelo Senhor. Agora é interessante que Paulo coloca isso debaixo de muita sabedoria, porque Paulo, entendendo que nós somos frágeis e que nós somos dessa terra, desse mundo pecaminoso, Paulo estabeleceu no versículo de número 1, ele diz, tem uma chave de sabedoria. Ele diz: você só pode alcançar por causa da misericórdia. Quantos podem dizer amém? Então todos nós podemos alcançar, por quê? Ele diz: por causa da misericórdia de Deus. Ele diz: pela misericórdia de Deus, você pode alcançar uma mente transformada. Pastor, eu não consigo. Não, fulano não consegue. Não, como você conseguiu? Eu alcancei pela misericórdia. Agora, quando você é alcançado pela misericórdia de Deus, então você pode oferecer um culto a Deus. Eu quero dizer para você uma coisa: você não pode oferecer um culto agradável a Deus se você não for alcançado por Deus. E talvez você diga: pastor, mas o que é que eu faço? Deus quer te alcançar, e Deus quer te preparar para que você ofereça a Ele um culto aceitável. Pastor, como Deus faz isso? Deus pega a sua mente e Deus transforma ela. Depois que a mente é transformada, então você pode experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora Paulo coloca duas palavras aqui, três palavras interessantes. Ele diz: capazes de experimentar e comprovar. Então eu experimento e eu comprovo. É uma coisa simples, mas às vezes as pessoas dizem assim: eu não gosto de jiló. Aí alguém pergunta: você já comeu jiló? Não, não comi jiló não, mas eu não gosto. Talvez alguém diz assim: vou contar até uma experiência aqui. A minha filha está aqui. Nós fomos para um sítio na casa de um irmão aqui da igreja, e lá a minha filha que está aqui, a caçula, a mulher preparou um peixe, um tambaqui.
de aproximadamente 8 quilos, assado no forno, a brasa, com uma farofa mineira dentro. E aí chegou na hora de servir, estava todo mundo esperando o tambaqui, aí ficou acho que umas 6 horas assando no forno, aquele negócio estava maravilhoso. Aí eu disse para ela: Mel, experimenta. Ela diz: eu não gosto. Aí alguém se aproximou e disse: mas você já experimentou? Aí disse: não, eu não gosto de peixe. Ele disse: eu já estava comendo, né, claro, né? Eu disse para ela: se você experimentar, eu asseguro que você nunca mais vai esquecer. Então, alguém colocou para ela, e ela comeu e disse: é muito bom. Agora presta atenção no texto. O que o texto diz? Que com a mente renovada você é capaz de quê? Experimentar e comprovar. Você experimenta e você comprova. Você que não conhece a Deus, e você que está aqui nesta noite, que não tem experiência com Deus, eu quero dizer para você que pela misericórdia de Deus, Deus vai te alcançar. Depois que Deus te alcançar, Deus vai te transformar. Depois que Deus te transformar, Deus vai dar a você a oportunidade de experimentar, e você vai comprovar que Deus é bom. Quanto já experimentou que Deus é bom? Oh! Aleluia! Eu sei que Deus é bom. Eu estava na igreja há 1 ano e 3 meses e não aceitava Jesus. Eu dava o dízimo, eu contribuía com as ofertas, eu cumprimentava os irmãos com a paz do Senhor, eu ia na oração de 5 a 6 todos os dias. E as pessoas diziam para mim: aceita Jesus? Eu disse: eu já aceitei. 1 ano e 3 meses. Um dia eu estou lá no ponto de ônibus e encontrei o evangelista. O evangelista é um dom impressionante. O evangelista fala uma única palavra, e aquela palavra vem como uma flecha no seu coração. Eu estou lá no ponto e ele disse: Adão, você já aceitou Jesus? Eu disse: não aceito, eu já aceitei Jesus. Adão, por que você não aceita Jesus? Eu disse: já aceitei. Ele disse: não aceitou não. Aceitei. Não aceitou não. Você ainda não levantou a mão? Ele diz: eu já aceitei, já li inclusive a Bíblia toda. Ele diz: não aceitou, porque em João 3 está escrito que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele diz: como? Nascer da água e do Espírito? Onde é que está escrito isso? João 3. Falei: vou procurar. Fui lá, já tinha lido a Bíblia toda. Antes de aceitar Jesus, fui lá e peguei na Bíblia e olhei João 3,16. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Falei: como é que é? Quer dizer que eu estou na igreja, oro de 5 a 6 da manhã, dou o dízimo, dou oferta, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, e ainda não vou para o céu? Não vou aceitar Jesus agora. Fui para a igreja e aceitei a Jesus. E aí você pergunta: pastor, o que aconteceu? 1 ano e 3 meses na igreja, eu não conhecia Jesus. Naquela noite que eu aceitei Jesus, Deus me tocou no espírito, na alma e no corpo de uma vez só. Então quando eu saí da igreja, eu pisava, mas parecia que eu estava pisando nas nuvens, porque o meu corpo, o meu espírito foi tocado por Deus de uma única vez. A glória de Deus veio sobre mim, e o meu entendimento se abriu para Deus. Tudo que eu aprendi no próximo mês sobre Jesus foi milhares de vezes mais do que eu tinha aprendido em 1 ano. Eu pude experimentar e comprovar. Agora eu vou para a última parte: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu precisava de pelo menos 2 horas para falar sobre isso com você. Eu não tenho. Eu tenho 10 minutos. Então vai ficar para outro dia. Mas você sabe o que é a boa vontade de Deus? A boa vontade de Deus está ligada à salvação. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo pecador, por um único motivo: por sua boa vontade.
A boa vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e alcance a graça de Deus. A boa vontade de Deus é que todo pecador se arrependa da sua vida de pecado. A boa vontade de Deus é que os padrões terrenos e seculares que estão na nossa mente sejam substituídos por padrões celestiais, por verdades divinas. A boa vontade de Deus é que a velha natureza fique para trás e surja uma nova natureza, cheia de Deus, cheia da graça de Deus, por pura obra da misericórdia do Senhor. Porque é impossível que as boas obras te salvem, mas a boa vontade de Deus te seguirá todos os dias da sua vida. Davi pode expressar no Salmo 23: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade de Deus vai te alcançar. Paulo diz que nós podemos experimentar a bondade de Deus. A bondade de Deus é em nos salvar. Você peca, você desobedece, você cai e você volta e você diz: Deus, eu estou arrependido. E a bondade dele te purifica, te santifica, te restaura. Você falha, você desanima, você retrocede, mas depois você se recompõe e você diz: Deus, eu estou voltando de novo. E a bondade dele te abraça de novo, e te coloca de pé de novo, e te purifica de novo, e te levanta de novo, e te salva de novo, e te restaura de novo, e faz de você uma coisa muito melhor do que o que você era. A bondade de Deus te dá emprego, a bondade de Deus te dá salário, a bondade de Deus te dá dons, a bondade de Deus te dá sabedoria, a bondade de Deus te dá ministério, a bondade de Deus faz de você um homem de Deus, a bondade de Deus te santifica, te purifica, modifica o seu viver, a bondade de Deus libera dons, talentos, a bondade de Deus libera prosperidade, riqueza, saúde, a bondade de Deus te dá saúde, te dá paz, a bondade de Deus está todos os dias chovendo na sua casa, na sua família. Bondade. Você pode experimentar a bondade de Deus. Você pode experimentar a bondade de Deus. Você pode comprovar e pode experimentar a bondade de Deus. Mas Paulo diz também que existe também a agradável vontade de Deus. Irmãos, nada agrada mais a Deus do que o desígnio que Ele colocou dentro de nós. A luz foi feita para iluminar. O microfone foi feito para ampliar o som, para levar o som. O desígnio, a vocação. Quando você experimenta Deus, Deus reconecta você com sua vocação e seu propósito e seu desígnio. Uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para profetas, outros foram chamados para evangelistas, outros foram chamados para pastores, outros foram chamados para doutores, outros foram chamados para exercer misericórdia, outros foram chamados para dar ânimo, outros foram chamados para servir, outros foram chamados para contribuir, outros foram chamados para tocar, e outros foram chamados para adorar o Senhor e para servir nas missões e para servir ao campo missionário. E a Bíblia diz que aquele que contribui tem que contribuir generosamente, com selo no coração. Essa é a agradável vontade de Deus, a vocação, o propósito, o chamado para o qual o Senhor te designou. É assim que se presta a Deus um culto agradável. É um culto no qual você funciona dentro do seu propósito, da sua vocação, para o qual o Senhor te enviou à terra. Porque você está na terra, mas não é da terra, você é celestial. E quando você veio, Deus te designou para um propósito, e você tem que funcionar dentro do seu propósito. Cada árvore produz segundo a sua espécie. O pé de uva produz uvas, o pé de laranja produz laranja, o pé de coco produz coco, o pé de limão produz limão. Cada um segundo o seu desígnio. Nada agrada mais a Deus do que quando você está funcionando dentro do seu propósito, dentro da sua vocação. E nada desagrada mais a Deus quando você está fora da sua vocação. Amo instrumento. Eu fico maravilhado ao ver o Tiago tocar, ao ver pessoas tocar. Esse
essa é uma coisa que eu aprecio, que eu amo, mas não é o meu propósito. Se eu tentar funcionar fora do meu propósito, então vou ter muito desgaste e não estarei agradando a Deus. O culto é para você servir dentro do seu propósito, dentro do seu desígnio. Há algo que Deus tem para você fazer, e é só você que pode fazer. Então é servir a Deus de maneira agradável. Mas Paulo também estabeleceu que a vontade de Deus deve ser perfeita. A perfeita vontade de Deus está ligada ao caráter de Deus. Deus é santo. Você pode ter o dom que tem, você pode ter o talento que tem, você pode ter o dinheiro que tem, você pode ter a vocação que tem, você pode ter todas as coisas, mas sem santidade, você não pode ofertar um culto agradável a Deus. Pastor, o que acontece então para me oferecer um culto agradável a Deus? Você entra pela porta da misericórdia, se lava no tanque da purificação e chega no altar de Deus sacrificialmente e se entrega dizendo: Deus, eu quero experimentar tua salvação, tua gloriosa salvação, eu quero vivê-la dia após dia. Mas pastor, como eu posso alcançar isso? Permitindo que Deus te transforme, moldando a sua mente. E a forma não é do pastor, não é da igreja, a forma é de Deus, o molde é de Deus. Pastor, e onde é que eu encontro as revelações? Estão todos aqui na Bíblia. O manual, a constituição do reino, está aqui. Então eu olho para a palavra, eu sei o que eu preciso fazer, e ela é a nossa regra de fé e prática. Então a perfeita vontade de Deus está ligada à santidade pessoal. É maior do que talento, é maior do que dons, é maior do que propósito. Mas Deus espera que nós possamos ofertar a Ele um culto agradável. E um culto agradável ao Senhor é quando nós podemos experimentar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Sua boa, agradável e perfeita vontade. Se coloque de pé. Quero orar por você nesta noite. Enquanto eu estava liberando a palavra, há aqui algumas pessoas, não uma, nem duas, mas há várias pessoas aqui, várias pessoas que estão tentando servir a Deus e estão perguntando a Deus: Deus, como é que eu faço para te servir? Deus, como é que eu faço para te agradar? Nesta noite eu tenho uma palavra para você, uma única palavra: se renda, se entregue. O próprio Deus vai moldar você, vai tratar com você, vai limpar você, vai purificar você, vai santificar você, e você vai entrar pelas portas dele, experimentando a boa salvação, o agradável propósito e a santidade daquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero que você feche os seus olhos, ore comigo e diga: Senhor, nesta noite eu quero te servir melhor, porque eu desejo ser fervoroso de espírito. Nesta noite eu desejo compartilhar com aqueles que não têm um dom espiritual, e eu oro ao Senhor agora para que o Senhor me use conforme a tua vontade.
A vontade de Deus para Jesus era que ele morresse na cruz. A vontade de Deus para Jesus é que ele fosse ao Calvário. Era uma obra difícil, era uma obra espinhosa. Então Jesus orou a Deus e disse: Deus, será muito difícil ir ao Calvário. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me livra desse cálice. Todavia, Senhor, eu preciso me submeter ao teu desígnio, ao teu propósito. Então, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi que Jesus morresse na cruz. Por trás do desígnio e do propósito da morte de Jesus na cruz, havia um plano. E o plano era que ele ressuscitasse ao terceiro dia e resgatasse uma multidão de pessoas também, que vivia sem destino e sem propósito. E ele morreu para te resgatar e para me resgatar. E hoje, por Jesus, nós podemos ir a Deus. Por Jesus nós podemos encontrar o nosso destino, o nosso propósito. Por Jesus nós podemos viver de forma agradável ao Senhor.